episódio de hoje eu estou em Paris, França. Vai ser um episódio muito legal, conhecendo essa cidade maravilhosa, a Cidade de Luz. Mais um dia explorando Paris. E sem perder tempo, acordo cedo e sigo direto para a estação de metrô, pronto para pegar o trem, rumo à primeira atração do dia. Hoje vamos explorar 3 lugares incríveis, um ao lado do outro. Começaremos pela grandiosa Praça da Concórdia, famosa por seu obelisco egípcio e suas fontes deslumbrantes. De lá, caminharemos pelo encantador Jardin des Tuileries, um oásis verde no coração da cidade. Continuando, chegaremos à icônica Avenida Champs-Élysées, conhecida por suas lojas elegantes e cafés charmosos. E terminaremos nossa jornada no majestoso Arco do Triunfo, onde você poderá desfrutar de uma vista panorâmica incrível de Paris. Eu estou na maior praça de Paris, a Praça Concorde. Ela tem uma história rica e tumultuada. Essa praça foi construída entre 1757 e 1779 sob o nome de Praça Luís XV. Aqui também tinha uma estátua do rei para celebrar a sua recuperação de uma doença bem grave. As fontes da Praça da Concórdia, conhecidas como fontes marítimas e fluvial, foram construídas entre 1836 e 1840. Cada fonte é adornada com esculturas que representam rios, mares e atividades marítimas, simbolizando a navegação e o comércio. No centro da praça, erguendo-se majestuosamente, está o Obelisco de Luxor. Este obelisco egípcio de granito rosa, com mais de 3.000 anos de história, foi presenteado à França em 1831 pelo vice-rei do Egito, Mehmet Ali. Originalmente, o obelisco estava localizado na entrada do Templo de Luxor, em Tebas. Em 1792, durante a Revolução Francesa, a estátua do rei foi derrubada e fundida, e a praça pegou o nome de a Praça da Revolução. E durante a Revolução Francesa, essa praça virou um cenário bem sangrento. Foi aqui que instalaram a conhecida guilhotina, onde decapitaram mais de 1.200 pessoas, incluindo Maria Antonieta e o rei Luís XVI. Após a Revolução Francesa, em 1795, a praça recebeu um nome novo e o nome que nós conhecemos hoje, a Praça Concórdia, para celebrar a paz e a concordância. Saindo da histórica Praça da Concórdia, seguimos pela emblemática Avenida Champs-Élysées, atravessando o encantador Jardin des Tuileries. Nosso destino, as lojas de luxo de Champs-Élysées. São meia hora de caminhada até lá, uma garoa caindo. Paris tem sido assim, muita chuva, para de chover, garoa, o sol parece que aparece, não aparece, desaparece. Eu já estou com um resfriado de estar debaixo de chuva o tempo todo, caminhando, mas está valendo a pena. Este parque majestoso, com suas amplas avenidas arborizadas e esculturas impressionantes, oferece um refúgio de tranquilidade em meio ao ritmo frenético da cidade. No caminho, passamos pelo imponente Grand Palais. Esse magnífico edifício, construído para a Exposição Universal de 1900, é uma obra-prima da arquitetura Beaux-Arts, com sua impressionante nave de vidro e estrutura de ferro. Hoje, o Grand Palais abriga exposições de arte de classe mundial, eventos culturais e espetáculos variados, sendo um verdadeiro centro de vida artística e cultural em Paris. Mas, infelizmente, só estamos passando por ele.
E ali bem em frente, o esplendor e luxo que definem Paris, a icônica parte da Avenida Champs-Élysées, onde encontram-se as lojas das grifes mais renomadas do mundo. Ao me aproximar do primeiro quarteirão dessa rua, que é quase um shopping center de luxo ao céu aberto, somos surpreendidos por um pelotão do exército patrulhando as ruas de Paris. Essa combinação entre a opulência das boutiques e a vigilância militar é uma cena que reflete a complexidade de Paris, onde o esplendor e a elegância coexistem com a realidade de uma metrópole moderna e protegida. Já no primeiro quarteirão, mal começando nossa caminhada por esse universo de sofisticação, já começa a sentir o esplendor desse acolhimento comercial luxuoso. A Avenida Champs-Élysées, o símbolo de glamour e luxo aqui de Paris. Talvez uma das avenidas mais conhecidas do mundo. Ela foi construída no século XVII. No século XVII, os Jardins das Tuileries foram originalmente projetados como jardins para o Palácio das Tuileries, servindo como um retiro real cheio de elegância e beleza. Já no século XIX, esses jardins passaram por uma transformação significativa, sendo convertidos em uma ampla avenida arborizada. Com essa mudança, a área rapidamente se tornou um ponto de encontro para a elite parisiense, consolidando-se como um símbolo de glamour e luxo na cidade. Este local não só preserva sua história régia, mas também evoluiu para refletir a sofisticação e o charme que são característicos de Paris. A parte da Champs-Élysées, conhecida pelas lojas de luxo e boutiques, se estende por aproximadamente 10 quarteirões. Essa área concentra a maioria dos shoppings, lojas de grife, restaurantes e cafés famosos, fazendo dela um dos destinos de compras mais icônicos de Paris. E as lojas mais sofisticadas ficam nos 2 quarteirões mais próximos do Arco do Triunfo, como a loja da Louis Vuitton, uma das mais emblemáticas e luxuosas da marca, situada em um prédio majestoso que reflete o prestígio da grife. Só para você ter uma ideia, as bolsas da Louis Vuitton geralmente custam entre 10 mil a 30 mil reais. Mas se você preferir comprar uma das edições limitadas, você vai gastar no mínimo 50 mil reais. Maior fila ali na Louis Vuitton. Até loja cara, para gastar muito dinheiro, tem fila para entrar aqui em Paris. E assim como as bolsas, bolsinhas e tudo mais, as roupas aqui também não são baratas. Você vai gastar em média de 5 a 20 mil reais por peça de roupa. E se ainda sobrar algum trocado depois das compras que você fez na Louis Vuitton, você pode dar uma paradinha na famosa loja da Hugo Boss e talvez investir em um terno super elegante, e vai te custar entre 5 mil a 15 mil reais. Se você quiser gastar menos, você pode optar por uma camisa, que varia entre 800 e 2.500 reais. Ser elegante por aqui definitivamente não é barato. Se você está procurando por uma jaqueta ou roupa de inverno, a Moncler é o lugar certo, desde que esteja disposto a gastar entre 9 mil a 20 mil reais. E a loja vizinha é a renomada marca de moda francesa Saint Laurent, conhecida por sua elegância, sofisticação e estilo vanguardista. E quem tem dinheiro para gastar com toda esta moda luxuosa, não é um celular novo da Samsung que vai quebrar o banco. E não vamos esquecer de outra marca icônica da moda, a Dior. Aqui, um vestidinho sofisticado pode te custar entre 20 mil a 50 mil reais, uma barganha. A não ser, é claro, que você prefira um modelo mais exclusivo de alta costura, que podem facilmente ultrapassar 100 mil reais. Com um misto de nostalgia e expectativa, chegamos ao fim da Champs-Élysées, a avenida mais glamourosa do mundo. E nos deparamos com o icônico Arco do Triunfo.
um monumento que nos convida a celebrar a história e a cultura parisiense. Neste local emblemático, turistas de diversas nacionalidades confluem, impulsionados pela vontade de imersão histórica e pela busca de um registro fotográfico que ateste sua passagem por esse ponto turístico. E como o Arco do Triunfo é localizado bem no meio de uma rotatória, não se pode atravessar por cima, senão você vai ser morto instantaneamente pelos carros que não param de passar por ali. Isso não significa que você não pode visitar o Arco do Triunfo. Para chegar ao centro da rotatória, basta atravessar a Champs-Élysées, desviar-se dos turistas que buscam o ângulo perfeito e encontrar a passagem segura que leva até lá. Tem uma passagem subterrânea para passar por baixo da rua e chegar lá no Arco do Triunfo. Logo na entrada do túnel, guardas armados para proteger os pontos turísticos. E olha só o guarda barbudão me lançando um olhar bem atento, apenas para verificar se eu não representava um risco à segurança pública. O túnel, impecavelmente limpo e bem iluminado, oferece um caminho seguro e tranquilo até o centro da rotatória e circula o Arco do Triunfo. E o que não poderia faltar num lugar como esse? E esse aqui é o caminho subterrâneo para chegar até o Arco do Triunfo. E ali tem um músico já, para animar as pessoas caminhando. As luzes estrategicamente posicionadas criam um ambiente acolhedor, e as paredes bem conservadas refletem a preocupação com a manutenção do local. E é bem aqui no subsolo da rotatória, bem embaixo do arco, que se vende o ingresso para subir até o topo, aonde se encontra uma das melhores visões panorâmicas de Paris. Ao emergirmos das escadas no final do túnel, nos encontramos no meio da rotatória, embaixo do glorioso Arco do Triunfo. O Arco do Triunfo foi construído em 1806 por Napoleão Bonaparte para comemorar as suas vitórias militares. Hoje é um símbolo de Paris. O Arco do Triunfo é decorado com estátuas e relevos, celebrando as batalhas e os heróis da França. Desde então, tem sido local de importantes eventos históricos, incluindo desfiles militares e cerimônias de homenagem aos soldados franceses. A estupidez sempre encontra um jeito de se destacar. E aqui na rotatória temos a prova viva disso. Um casal de gênios decide desafiar a sorte e o bom senso e cruzar a rua como se fossem protagonistas de um filme de ação. Um milagre acabou de acontecer. Um casal atravessou pela rua. Não se pode fazer. E sobreviveu para contar a história. Finalmente, chegou a hora de subir ao topo do Arco do Triunfo para apreciar a famosa vista panorâmica de Paris. E para isso, é preciso comprar um ingresso de mais ou menos R$100 e entrar na fila. Eu estou subindo aqui na escada, que é lá no topo do Arco do Triunfo. É uma caminhada longa, uma escadinha nanica, mas eu quero ver a visão de Paris lá de cima. Os 284 degraus da escada em espiral representam uma subida de aproximadamente 50 metros, um desafio físico que coloca à prova a resistência de qualquer visitante. No final da escada em espiral, tem um pequeno museu dedicado à história do monumento e das batalhas militares da França.
O museu exibe uma série de exposições que incluem maquetes, documentos históricos e objetos que contam a história do Arco do Triunfo e das guerras napoleônicas. Escadas por aqui é o que não falta. Se você achava que já tinha subido o suficiente, prepare-se, porque ainda tem mais degraus para encarar antes de chegar ao topo. Depois de subir aquela super escada alta, uma caminhada dura, chegamos no topo do Arco do Triunfo, onde realmente a visão de Paris é incrível. A vista do topo do Arco do Triunfo superou todas as minhas expectativas. A cidade se estendia aos meus pés como um mapa vivo, com seus monumentos históricos e seus bairros charmosos. A Torre Eiffel, majestosa e cintilante, é o ponto focal da paisagem. O Monte Montmartre, com sua basílica branca, parece tocar o céu. A Champs-Élysées, que acabamos de percorrer a pé, parece ainda mais charmosa vista do alto. E ao fundo, o centro de Paris, com seus modernos arranha-céus contrastando com a arquitetura tradicional da cidade. A sensação de estar no topo do mundo, com a cidade inteira aos meus pés, será inesquecível. Tudo que sobe tem que descer. Agora é descer pelas escadas muito mais altas do que eu pensei. Bom, chega. Vimos o que tinha que ver aqui em cima. Bora! Ainda bem que para descer, todo santo ajuda.